Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a oração do Pai Nosso, estudarmos a oração dominical, texto que temos meditado ao longo desse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Anteriormente, você pôde ouvir esse belo louvor falando da oração, do poder da oração na nossa vida e como ela é importante para nós. Nós vamos estudar esse domingo a quinta petição da oração dominical, a oração do Pai Nosso. A quinta petição está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Então abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 12, e vamos ler a palavra de Deus. Mas antes, convido você a baixar sua cabeça, a orar, pedir mais uma vez que Deus nos dirija e nos abençoe nesse tempo de estudo da palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque estamos reunidos para estudar a sua palavra. Deus, nos ajude a santificar o seu nome, a fazer a sua vontade, a sermos instrumentos para que o seu reino seja conhecido aqui na terra. Senhor, confiamos que o nosso pão de cada dia nunca irá nos faltar. E agora te pedimos que nos ensine a reconhecer e a entender a importância de uma vida de santificação para agradarmos ao Senhor. É essa a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Então, a quinta petição está baseada em Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Na quinta petição da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina sobre a natureza do pecado e como Deus, o nosso Pai Celestial, lida com ele. Somos ensinados a respeito da enorme importância tanto do perdão que recebemos do nosso Pai Celestial, quanto do perdão que concedemos aos nossos semelhantes. Então essa quinta petição, ela pode ser dividida em duas partes, e é assim que nós vamos estudá-la. Nesse domingo, nós vamos tratar dessa primeira parte que fala diretamente do perdão que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Esse relacionamento, eu e você, com Deus. Esse pedido, essa necessidade de termos o perdão do nosso Pai Celestial. Então, na primeira parte, observaremos a súplica daquele que ora: perdoa as nossas dívidas. E posteriormente, na segunda parte, focaremos a atenção na declaração seguinte, que é: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como nós podemos sintetizar a nossa lição em uma frase, dizendo o seguinte: por causa do pecado, o ser humano é devedor à justiça divina. Tal dívida é de natureza infinita, portanto, incapaz de ser paga pelo homem. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo tiveram a sua dívida quitada. Além disso, apenas eles podem se dirigir a Deus diariamente com a certeza de que receberão o perdão paternal. A oração, como Jesus Cristo tem nos ensinado, está sendo dirigida aos filhos de Deus, aqueles que já professam e creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa oração, esses pedidos, esse relacionamento é muito profundo, porque se trata de um relacionamento entre Pai, o nosso Pai Celestial, e os seus filhos, que são aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, como bem explicado lá no primeiro capítulo de João. Então, nós olhamos para essa
oração, entendendo que somente os que estão em Jesus Cristo tiveram essa dívida paga. Por sermos estas pessoas, nós devemos compreender a profundidade, nós devemos compreender a amplitude da ação do pecado em nossas vidas, o quanto esse pecado ele é nocivo, o quanto ele é destrutivo, e por isso essa compreensão vai nos trazer um maior agradecimento, uma visibilidade de quem nós éramos, vai nos trazer uma prática mais precisa daquilo que Deus espera de nós, ou seja, de aplicarmos a vontade de Deus no nosso dia a dia. Porque vamos compreender da onde saímos e agora onde estamos em Jesus Cristo. E por conta da ação salvífica do nosso Senhor, nós também devemos representar isso na vida dos nossos irmãos. Ou seja, da mesma medida que fomos perdoados, que fomos resgatados, nós precisamos entender e compreender que nós devemos também viver e ofertar esse amor àqueles que estão à nossa volta. Então, a quinta petição, ela se trata de compreendermos a profundidade, compreendermos toda a ação maléfica do pecado. E ao compreendermos isso, sermos lembrados através da oração que nossa dívida foi paga e a nossa dívida tinha um alto preço. Até me lembro daquela canção, daquele hino muito antigo, talvez não tão antigo, né? Mas que era mais ou menos assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Mais ou menos assim o cântico, né, irmão? Desculpe a rateada aí no meio do caminho, porque cantar não é a minha praia, mas eu tentei aqui dar uma arranhada para nós lembrarmos dessa canção. Se depois você puder, cante aí com a sua família, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, antes de nós entrarmos de fato nesses dois aspectos da petição, que é o aspecto pessoal e depois, ou como consequência desse aspecto pessoal, aquilo que nós devemos ofertar aos nossos irmãos, nós precisamos entender a natureza do pecado. Apenas alguns comentários sobre a ação do pecado em nossas vidas. Logo depois que Jesus instrui os seus discípulos a suplicarem ao Pai por suprimentos de suas necessidades físicas, que foi a nossa lição de domingo passado, Jesus agora então aborda as necessidades espirituais. Compreendemos que Jesus Cristo aqui não coloca essa ordem por acaso. Aqueles que devem buscar e esperar as suas necessidades espirituais serem supridas, também devem ter a certeza de que as suas necessidades físicas serão supridas. Então Jesus Cristo fala: olha, eu quero e eu vou garantir a vocês as necessidades espirituais. Aí nós vamos entender essa necessidade espiritual pontual, que a gente chama de justificação, e uma necessidade contínua até que Jesus Cristo volte, é claro, que nós chamamos de santificação. Eu vou atender vocês, mas tenham certeza que não vou deixar lhes faltar nada. Então, ao abordar essas necessidades espirituais, Jesus está tratando da necessidade espiritual mais fundamental de qualquer pessoa: o perdão dos seus pecados. Apenas uma passagem rápida, nós olhamos para o livro do Gênesis, vemos que Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher como a coroa da sua criação. Ele dá alguns mandatos para que o homem cumpra,
e ele dá algumas orientações, da qual a mais importante é aquela que ele diz: olha, não toque no fruto, porque se você fizer isso, teremos consequências graves. E aí então, seduzido pela serpente, homem e mulher, eles desobedecem a Deus. Eles tentam no seu íntimo, no seu coração, serem como o próprio Deus, porque esta é a oferta que a serpente faz para o homem e a mulher. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então o orgulho e a soberba tomam conta do coração humano. O pecado agora faz parte do homem. O homem, como diz o texto bíblico, começa a se separar de Deus, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O pecado, queridos irmãos, separa o homem de Deus. Sendo assim, inquestionavelmente, ele é o maior inimigo e o maior problema do homem. Tudo que nós vemos aqui nesse mundo tem a ver com a ação do pecado na natureza, com a ação do pecado na minha vida e com a ação do pecado no meu relacionamento com o próprio Deus. Essas três esferas, essas três áreas da vida, elas foram afetadas pelo pecado. E a nossa salvação, quando cremos em Jesus Cristo, ela tem esse aspecto de nos reconciliar com Deus, para que sim, usufruamos dos benefícios da eternidade, mas também tem um objetivo claro de sermos bênção nesse mundo, de desenvolvermos, como diz Efésios, a nossa salvação, para que a natureza, como diz Romanos capítulo 8, que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, seja renovada, para que a família seja renovada e protegida, para que todos os aspectos da vida humana seja renovado até que a volta de Cristo seja contemplada. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, que é o nosso texto, a palavra para descrever o pecado significa dívida ou débito. Assim, o pecado é uma dívida moral e espiritual para com Deus que deve ser paga. No entanto, a incapacidade do homem de pagar essa dívida, ela é clara nas Sagradas Escrituras, e foi por isso que houve a necessidade de termos um segundo Adão, como a carta aos Coríntios nos ensina. O primeiro Adão trouxe consequências. Pelo primeiro Adão veio a condenação, veio o pecado. E agora, pelo segundo Adão, o homem perfeito, aquele que foi representado no Antigo Testamento por tipos e simbolismos, agora é uma realidade no Novo Testamento. O Adão que obedece toda a lei. Nós precisamos olhar então para algumas consequências que a Bíblia fala sobre a obra do pecado na vida do ser humano. E aí, no início das nossas lições, eu indiquei para vocês um livro, A Sós com Deus, que fala sobre a oração do Pai Nosso, de John MacArthur, e ele elenca aqui algumas ações do pecado na vida do homem que está afastado de Deus. A primeira delas é que o pecado domina a mente do homem. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz que os homens têm uma mente reprovável, entregue ao mal e entregue à lascívia. A mente do homem, ela se torna corrompida, ela se torna antagônica. Ela não tem a capacidade de querer as coisas de Deus. Isso não quer dizer que a mente do homem só pense e faça coisas ruins. Não é isso. Mas em termos espirituais, em termos de querer a Deus, em termos de desejar a Deus, e até mesmo quando pensa em coisas boas, essas coisas são vivenciadas de forma a alimentar o mal e o seu orgulho e a sua ganância. O pecado também, ele domina a vontade do homem.
Não é só a mente, mas a vontade. De acordo com Jeremias, capítulo 44, versículos 15 a 17, os homens desejam fazer o mal porque a sua vontade é controlada pelo pecado. Nós não temos agora uma vontade autônoma. Nós temos uma vontade controlada pelo mal. Aliás, é um dos assuntos que nós podemos abordar quando o apóstolo Paulo ele usa aquela expressão, o bem que eu quero fazer, esse não eu faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço, por causa do pecado que habita nele, esta ideia da vontade pecaminosa ainda guerrear mesmo com aqueles que já são selados pela ação do Espírito Santo no seu coração. O homem natural, o homem que não é redimido, ele tem a sua mente, ele tem a sua vontade dominada pelo pecado. O pecado domina as nossas emoções, os nossos sentimentos. O homem natural não quer que seu pecado seja curado, porque ele ama as trevas mais do que a luz. João capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. O pecado domina as nossas emoções, os nossos sentimentos. O pecado também coloca os homens sob o controle de Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2 ensina que os homens são guiados pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui é muito interessante essa expressão filhos da desobediência, porque ela contrasta exatamente com a expressão que nós usamos e que nós somos chamados a entender na oração. Nós somos os filhos de Deus. Oramos ao Pai Celestial. Aqueles que não pertencem ao Pai Celestial, eles são os filhos da desobediência que Efésios está citando. O pecado coloca as pessoas debaixo da ira divina. De acordo com Efésios 2, versículo 3, as pessoas são filhos da ira. Mais uma vez a expressão aqui de filhos da desobediência, filhos da ira, filhos de Deus. Então, perceber essa ação totalmente destrutiva do ideal de Deus para o homem é fundamental para nós compreendermos o que o Senhor Jesus quer nos ensinar quando fala: perdoa as nossas dívidas. Porque o homem, agora, como diz Romanos capítulo 3, ele tem a sua natureza afastada de Deus. Ele tem a sua vontade afastada de Deus. Ele tem os seus desejos, ele tem o seu pensamento afastado de Deus. E o seu fim, a sua direção, se não for a graça resgatadora de Deus, se não for a graça misericordiosa de Deus agindo na vida dos filhos da desobediência, nós seremos destinados a ser filhos da ira. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Colossenses 1 diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a fim de que tivéssemos acesso à salvação. Ou seja, nós temos aqui a ação permanente do pecado sendo agora transformada pela graça de Deus na ação permanente do Espírito Santo, nos transformando não mais em filhos da desobediência, não mais em filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus.
e como filhos de Deus podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Compreender a profundidade das consequências do pecado também é compreender a magnitude das bênçãos de nos tornarmos filhos de Deus. Logo que vimos a natureza do pecado, precisamos então agora olharmos para a natureza do perdão de Deus. Porque a mensagem do Evangelho, ela é linda. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que se propõe a ser fatalista, ela é real, ela é direta, mas ela traz uma palavra de esperança, ela traz uma palavra de salvação. Ela não se concentra só na ira de Deus e naquilo que o homem se tornou a partir da desobediência de Adão, mas ela se encerra naquilo em que o segundo Adão veio e fez. Ela apresenta a solução para o pecado na minha vida e na sua vida. Ela apresenta a solução do pecado para a vida de todo aquele que nele crê. Se o pecado é o maior problema do ser humano, então sua maior necessidade e única solução é o perdão dos pecados. Precisamos entender isso de uma maneira muito pontual e muito definitiva. A maior necessidade do homem é o perdão dos pecados. Obviamente, nós falamos sobre atender o homem na sua totalidade, como pessoa, como família, como cidadão. Mas Jesus Cristo, ao longo das Sagradas Escrituras, ao longo dos Evangelhos, nos mostra que a maior necessidade do homem é o perdão dos seus pecados. E sendo essa a maior necessidade do homem, a maior necessidade que a Igreja de Cristo deve ansiar em resolver neste mundo é o perdão dos pecados daqueles que ainda não conhecem a verdade. Nós devemos pregar o Evangelho genuíno. Nós devemos proclamar o Evangelho genuíno e não colocar jamais amuletos para substituir esse Evangelho. Quando falamos sobre o perdão dos pecados, nós precisamos entender as duas esferas do perdão na palavra de Deus. Que a teologia ela separa falando sobre o perdão judicial e o perdão paternal. O perdão judicial é aquele perdão que os crentes recebem de Deus no momento em que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Esse perdão está associado com a justificação, pela qual o Senhor os declara justo. Esse perdão judicial, ele trata de nos tirar do status de filhos da desobediência, filhos da ira, e nos transporta e nos coloca agora no status de filhos de Deus, de salvos em Jesus Cristo. Aquilo que chamamos de agora você está justificado. É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, como eu disse, está pago. A dívida deles está paga. Eu cumpri com a justa exigência pela entrada do pecado no mundo. Nós somos declarados justos quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. É uma ação pontual, é uma ação definitiva. Nada e ninguém poderá, como diz o texto bíblico, nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nenhuma força, depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, pode tirar essa salvação, pode tirar esta convicção. Mas também, você, como eu, sabe que o pecado ainda nos rodeia. Nós sabemos que o pecado faz parte do nosso dia a dia. Você, como eu, comete os seus pecados. Então, como lidar com isso? E aí, então,
Nós temos o perdão judicial, que é o perdão que nos tira da condição de condenados, filhos da ira, e nos coloca na condição de filhos de Deus, salvos definitivamente. E agora entramos no perdão paternal, que está direcionado e ligado à santificação. Então aqui nós temos dois tipos de termos teológicos: a justificação, onde somos declarados justos, e a santificação, que é o processo de sermos mais parecidos com Deus. Então, o perdão paternal trata da seguinte forma: mesmo quando o pecado é perdoado judicialmente, ele ainda é uma realidade na vida cristã. E por essa razão que pedimos perdão constantemente ao nosso Pai Celestial. E aí nós temos um texto que nos ajuda a compreender esta ideia do perdão paternal, que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então perceba que não está falando da nossa condição, mas de nossas atitudes, daquilo que está sendo renovado de glória em glória através da ação do Espírito Santo. Antes uma mente caída, agora está sendo renovada pela ação do Espírito Santo para ser uma mente que glorifique a Deus. Antes, vontades caídas estão sendo renovadas para que nossas vontades sejam vontades que glorifiquem a Deus. E assim em cada área da nossa vida. Se falarmos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, diz o texto de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí então está a orientação do Espírito Santo revelada nas Sagradas Escrituras. Nós temos a necessidade de pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, não aquela dívida pontual, não aquela dívida agora que foi paga por Jesus Cristo na cruz. Não é esse tipo de oração: Senhor, me salva de novo, Senhor, me salva. Não é uma oração que todo dia temos que pedir para Jesus Cristo nos salvar, mas é uma oração, nessa primeira parte da quinta petição, que pede ao Senhor: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoe porque eu desejei mal. Senhor, perdoe porque eu falei mal. Senhor, perdoe porque eu tratei mal a minha esposa. Senhor, me perdoe porque eu tratei mal o meu espírito. Senhor, cuida do meu coração. Senhor, eu reconheço que sou ainda um pecador e necessito diariamente da ação do Espírito Santo, moldando a minha vida, moldando o meu caráter. Então o Senhor, na quinta petição, nessa primeira parte, nos mostra e nos ensina a sermos gratos pela salvação. E nos ensina a reconhecermos que somos ainda pecadores, que cometemos ainda atitudes que são contra a vontade de Deus, mas que pela ação do Espírito Santo nós vamos sendo renovados dia após dia, de glória em glória, para que sejamos mais parecidos com Deus. Convido você nesse momento a lembrar de algumas situações na sua vida anterior a você ser um filho de Deus. Como você era no trânsito, como era você com os seus amigos, como você olhava as coisas desse mundo. Perceba aquilo que você fazia e quando o Espírito Santo tomou conta do seu coração, como você tem sido renovado pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, a quinta petição nos ensina a orarmos agradecendo a Deus pela nossa salvação
e nos ensina a pedir a Deus que continue perdoando os nossos pecados, porque assim reconhecemos os nossos erros, como diz João, confessamos os nossos pecados e Ele, naturalmente, vai nos perdoar e nos justificar de toda a injustiça. Então, o que podemos aprender nessa quinta petição? Esse trecho deve nos trazer a reflexão sobre a seriedade do pecado. Queridos, pecado é coisa séria. Pecado não é apenas um erro. Pecar é ofender o caráter santo de Deus na nossa vida. Também devemos entender que o pecado é uma rebelião severa. O pecado é uma rebelião aberta contra a vontade do nosso Pai Celestial. Porque o Espírito Santo a todo momento está nos alertando. E devemos entender que a seriedade do pecado está ligada diretamente a compreendermos que é uma rebelião contra Deus. Por último, a compreensão exata do preço do pecado permite-nos compreender de forma mais profunda a obra salvífica de Jesus em nosso benefício. Só conseguimos compreender a beleza de um presente. Só conseguimos experimentar a grandeza de uma bênção quando sabemos o que aquilo nos custou, o que estava envolvido para conquistarmos aquilo. E, queridos, a nossa salvação custou o sangue precioso do nosso Salvador, justo e inocente, que se fez maldito em nosso lugar. Por isso, devemos lutar, irmãos, com todas as nossas forças contra o pecado. Uma luta que só vai cessar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, temos um grande aliado que Ele deixou aqui, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que nos acompanha, que é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, que é o Espírito Santo que nos fortalece. Então, ao fazer a primeira parte da quinta petição, lembre-se de agradecer pela sua salvação, que nada e ninguém pode tirá-la, porque ela está baseada nos méritos de Jesus Cristo, não nos nossos. Mas também, lembre-se de pedir perdão constantemente e reconhecer e confessar os seus pecados diante do Pai que está nos céus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.